Bom, tendo definido o coeficiente de reflexão, o próximo passo é falar da taxa de onda estacionária, né? Então, a gente comentou as situações que podem acontecer aí em termos de carga, né? Você pode ter um curto ou um circuito aberto. Além disso, você pode ter uma carga casada. Quando há uma carga casada com a linha de transmissão, não há onda refletida, então você só tem uma onda propagante em direção à carga. Por fim, né, você pode ter qualquer outra carga, né, que não seja carga casada. Então, inclusive o curto e o aberto, né, mas qualquer outro valor de impedância de carga. Daí, nesse caso, você vai ter uma onda refletida na linha de transmissão. Então, se a gente, né, é sempre bom desenhar a linha de transmissão para a gente falar algo mais concreto aqui. Né, você tem a linha de transmissão com a impedância característica Z0 e se você tiver qualquer carga aqui, né, ZL diferente de Z0, essa carga não vai estar casada e, tendo uma onda de tensão incidente em direção à carga, se propagando em direção à carga, nessa situação em que ZL é diferente de Z0 e a linha não está casada, vai haver uma onda refletida com amplitude V0-. Né? Então a amplitude desse cara aqui é V0+, da onda incidente, e é isso daí. Né? E aí, não estando casada, vai ter uma onda refletida, e aí o que a gente comentou, né? Se você tiver um curto ou um aberto, a onda refletida, a gente vai ver, vai ter a mesma amplitude em módulo do que a onda incidente. Então, essa onda e essa onda aqui, elas vão ter a mesma, o módulo da amplitude vai ser igual. Isso vai fazer com que surja uma onda puramente estacionária na linha. Você tem duas ondas propagantes, né? Uma propagante e outra contrapropagante, ou uma progressiva e outra regressiva, uma em direção à carga, outra em direção ao gerador. Somando essas duas coisas, a superposição dela vai dar uma onda estacionária. Além disso, né, a gente falou do curto e do aberto, para qualquer outro valor aí de impedância de carga que não esteja casada, né, você vai ter uma onda que vai ser parcialmente estacionária. Né? O que acontece é que na prática você vai ter uma onda propagante com um envelope estacionário. É interessante, tem uma rotinazinha do MATLAB e também existem alguns applets que você acha aí na internet onde você consegue visualizar isso que eu estou falando, mas tenta imaginar, né, uma onda que é propagante, mas ela tem um envelope que é uma senoide estacionária. Então, quando a carga não está casada e ela não é nem um curto nem um aberto, essa situação que vai acontecer. E daí, né, vem a definição da taxa de onda estacionária. Ela está resumida de forma sucinta aqui, mas vamos elaborar. Então, a taxa de onda estacionária, também chamada de razão de onda estacionária, né, ROE, ou em inglês, é mais comum ainda, Voltage Standing Wave Ratio, taxa de onda estacionária de tensão em inglês, VSWR. Note que esse VSWR é um parâmetro importante aí no datasheet de vários componentes de radiofrequência, inclusive cabo coaxial, né, linha de transmissão, tal. Eles são caracterizados, entre outras coisas, em termos do VSWR. Então, é um parâmetro importante aí. Então, a taxa de onda estacionária VSWR é definida como a razão entre a tensão máxima e a tensão mínima da onda estacionária em um determinado ponto da linha de transmissão. O que está se querendo dizer aqui? Né? Você vai ter, se houver onda refletida, você vai ter um envelope estacionário. Tá? Sempre vai haver um envelope estacionário. Se você tem uma onda incidente e uma onda refletida, vai haver um envelope estacionário. E a razão entre o máximo e o mínimo desse envelope é a taxa de onda estacionária. Tá ok? Então, a gente pode desenvolver aqui, né, ou derivar a expressão para essa taxa de onda estacionária, expressão matemática em termos da impedância, ou ela pode ser expressa em termos do coeficiente de reflexão. Né? Então, no domínio do tempo, para um meio sem perdas, você pode escrever a tensão a uma distância L da carga, né, em função do tempo na linha, como a soma de uma onda
progressiva se propagando em direção à carga e uma onda regressiva se propagando em direção ao gerador, no sentido contrário da carga para a esquerda aqui nessa linha que a gente está representando. Né? Isso aqui está escrito na forma instantânea. Né? Como é que a gente representava na forma de fazor a onda progressiva? V0 mais E elevado a J beta L. Né? E elevado a J beta L, lembrando que a princípio seria E elevado a menos J beta Z, mas se você substituir Z por menos L, dá isso aqui. Então, E elevado a J beta L. Se você multiplicar isso por E elevado a J ômega T e tomar a parte real, você obtém a forma instantânea, que é a forma no domínio do tempo que tem significado físico. Né? E ela vai ser essa aqui para a onda progressiva. Para a onda regressiva, que tem amplitude V0-, ela vai ser isso daqui, expresso em termos, de novo, né, da distância a partir da carga aqui para a esquerda, que é a distância L. Então você tem essas duas coisas aqui. Módulo de V0 mais cosseno de ômega t mais beta L, é a onda, representa a onda de tensão progressiva, se propagando em direção à carga. Módulo de V0 menos cosseno de ômega t menos beta L representa a onda que é refletida pela carga ou onda regressiva. Né? Então, a gente pode utilizar que o coeficiente de reflexão na carga, né, que é ZL menos E0 sobre ZL mais E0, ele é, por definição, igual à amplitude da onda de tensão regressiva sobre a amplitude da onda de tensão incidente. Né? Se a gente passar esse V0 mais multiplicando aqui, a gente pode substituir esse V0 menos, né, V0 menos, desta expressão aqui, vai ser igual a gama vezes V0 mais. Perfeito. Então a ideia é só usar isso daqui para substituir, deixar tudo em termos de V0 mais. Né? O primeiro termo está em função de V0 mais. Aqui um lembrete, né? Lembre-se que quando há uma onda propagante e uma contrapropagante, se forma uma onda estacionária dentro da linha como a soma das duas, né? Que vai ser a soma das duas. Então, substituindo a definição do coeficiente de reflexão nessa equação aqui, a gente obtém essa terceira aqui. Então, módulo de V0 mais foi colocado em evidência, né, porque esse cara se tornou módulo de V0 mais vezes módulo de gama. O módulo do gama permaneceu aqui e está aí. Então, agora vamos voltar e olhar para dois casos específicos e de importância de carga não casada. Né? A primeira é a linha terminada em curto, ZL igual a zero, impedância da carga nula, né, um curto. Nesse caso, se a gente pegar a expressão anterior, o gama vai ser igual a menos 1. Como é que a gente pode ver isso? Né? A linha está terminada em curto, eu não vou desenhar a linha aqui novamente, mas se a gente lembrar isso que está escrito aí, né, que a impedância do curto é zero, né, o fato de que a gente calculou o gama na carga e ele é igual a ZL menos Z0, é a expressão para o gama, né, sobre ZL mais Z0, independente da impedância Z0 da linha aqui, se você substituir ZL igual a zero, né, você vai ter menos Z0 no numerador e Z0 no denominador. Então você vai ter menos 1. Menos Z0 sobre Z0 dá menos 1. Então, necessariamente, isso aqui vai dar menos 1. Tá aí, então, esse resultado é importante. O coeficiente de reflexão de um curto é menos 1. Né? Substituindo na expressão anterior o módulo do gama que aparecia exatamente aqui, né, mais módulo do gama vezes todo esse termo aqui por menos 1, a gente obtém isto. Tá? E aí essa subtração de cossenos aqui a gente pode usar uma igualdade trigonométrica e simplesmente você, de forma bem simples, você obtém isso daqui. Tá? Só usando igualdade trigonométrica, cosseno de ômega t mais beta L menos cosseno de ômega t menos beta L vai dar seno de ômega t vezes seno de beta L. Tá? Isso aqui é uma onda estacionária. Né? Por quê? Né? A dependência espacial aqui, né, em função de L, vai ser uma senoide. Né? Seno de beta L é uma senoide. Só que essa senoide está multiplicando uma outra senoide que é função do tempo, né? Seno de ômega t. Isso
essa é a expressão para uma onda estacionária, da mesma forma que isso aqui é a expressão para uma onda propagante, né? Ou expressão para uma onda contrapropagante, isso aqui é a expressão para uma onda senoidal estacionária. Se a gente olhar a ilustração que a gente tinha visto anteriormente, né, onde uma curva representava, a curva verde aqui, se eu não me engano, a onda se propagando na direção positiva do eixo Z, né? E a onda vermelha, a onda que está se propagando no sentido negativo de Z, né? Que seria, nesse caso específico aqui, fisicamente a onda refletida. Uma soma das duas, você vai ter uma onda azul aqui que é estacionária. Essa onda vai ficar parada aqui no espaço, né? Então nesse gráfico aqui está mostrado a amplitude do campo elétrico, mas enfim, né, você pode expressar em termos de campo elétrico ou de tensão. A mesma coisa seria a tensão ao longo da linha, sendo que isso aqui, né, o eixo Z cresce para cá. Na verdade isso aqui é Z sobre lambda, né, normalizado com relação ao comprimento de onda. E ele tem esse formato senoidal. Isso aqui corresponde à onda azul, né, que é a soma da onda verde com a onda vermelha, onda progressiva com a onda regressiva. Então ela é uma onda estacionária conforme o tempo passa, né? Essa onda aqui, o que vai acontecer é que a amplitude vai se tornando cada vez mais negativa, né? Se a gente olhar para essa senoide aqui, né? Conforme o tempo evolui, se isso representa essa função, esse ponto aqui vai se tornando cada vez mais negativo e vai acabar aqui embaixo, né? E vai ficar oscilando mais parado. Então não sei se dá para entender exatamente o que se está se descrevendo aqui. Certamente uma animação que a gente consegue fazer no MATLAB aprimora o entendimento aqui, mas a onda vai ficar oscilando para cima e para baixo aqui, né? Você tem uma senoide aqui e essa senoide vai ficar oscilando parada aqui. Então onda estacionária, né, básica, tá? Então isso para o curto, né? Mesma coisa ou algo similar, na verdade, para o aberto. Linha de transmissão terminada em aberto, né? A impedância da carga vai ser infinito, né? Se a gente usar aquela expressão ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0, você vai ver que o coeficiente de reflexão vai dar 1. E daí, aqui onde a gente tinha módulo do gama, né, na expressão original, você vai substituir por 1 e vai ter isso daqui, né? Isso daqui vai ser igual ao cosseno de ômega t, né, vezes cosseno de beta L, né? E aí você vai ter algo similar, né? Uma onda estacionária que isso aqui representa, né? Então uma senoide que vai ficar oscilando parada, né, conforme o tempo passa. Então se no instante inicial ela está nessa posição, no instante posterior ela estaria aqui, né, tentando desenhar com o mouse, e depois ela estaria aqui no zero, e depois aqui, e assim por diante, né? A senoide oscilaria parada, as diferentes sucessivas curvas aqui é conforme o tempo progride, né? Uma onda que fica parada e esse ponto aqui fica oscilando para cima e para baixo, parado. Note que aqui, né, por ser o cosseno, a tensão vai cair sobre a carga está nessa posição aqui, né, em Z igual a zero, e aqui você vai ter um máximo aqui, né, em Z igual a lambda sobre 2, é isso? Z igual a lambda sobre 2, você vai ter o máximo e assim por diante, né? Então, uma onda estacionária, tanto para o caso do curto, que a gente viu no slide anterior, onde o gama é menos 1, quanto o aberto, onde o gama é 1, né? Então você vê, se o gama é menos 1, V0 mais igual menos V0 menos. Isso para o curto, né? Curto. Nesse caso aqui, para o aberto, né? V0 mais igual a V0 menos, porque o gama é 1, né? Olhe para a definição do gama. Gama é V0 menos sobre V0 mais. Então você vê que o módulo
das amplitudes da onda progressiva e regressiva e progressiva é igual, né? Aqui elas estão defasadas de 180 graus, nesse primeiro caso aqui, né? Mas o módulo é igual, o módulo é igual. Nesse caso você tem uma onda puramente estacionária, tá? Fisicamente, você tem um cabo coaxial, por exemplo, ele está terminado num curto ou num aberto, né? Ali dentro você vai ter uma onda puramente estacionária. Bom, então no curto e no aberto você tem uma onda puramente estacionária na linha, né? Mas o que acontece em todas as outras situações, né? Então vamos voltar para o caso mais genérico em que o coeficiente de reflexão pode ter qualquer valor, né? Mas é mais fácil a gente trabalhar com fazor para fazer essa dedução aqui, né? Em muitas situações o fazor ajuda a gente. Então então se imagina, né, se esse coeficiente de reflexão gama for 1 ou menos 1, você vai ter o aberto ou o curto e vai ter as duas situações dos slides anteriores, né? Mas ele pode assumir qualquer valor aqui, inclusive é uma grandeza complexa, né, o gama. Esse é um ponto à parte aqui, vamos fazer uma tangente aqui, né? O gama é V0 menos sobre V0 mais, né? Se houver na reflexão, na carga, um deslocamento de fase, a onda refletida, que tem amplitude V0 menos, ela vai ter uma fase com relação à onda V0 mais. Então a fase, né, o gama, é uma grandeza complexa que pode ser colocada na forma polar. Então você pode escrever ele, né, como gama igual a módulo de gama, desculpe a letra aqui, é que o mouse não ajuda, e elevado a, vamos lá, j θ. Vamos chamar de θ aqui a fase do coeficiente de reflexão, né? Se é uma grandeza complexa, que pode assumir valores reais, né? Para o curto e para o aberto a gente viu que é 1 e menos 1, né? Mas de forma geral ela vai ser uma variável que vai ser complexa. Essa fase aqui, né? Que aparece quando a gente coloca na forma polar o gama, ela vai ser a fase que o deslocamento de fase que a onda refletida vai ter com relação à onda incidente, tá? Então, se o gama é isso, tem que ser assim. Então, V0 menos vai ter uma fase que é igual à fase do V0 mais θ, né? Mais um deslocamento de fase. Então, no evento da reflexão na carga, além de mudar a amplitude, né? A onda refletida tem uma amplitude diferente do que com relação à onda incidente, pode haver um deslocamento de fase aí, né? Se você tiver uma impedância indutiva ou capacitiva, isso vai acontecer. Então, esse deslocamento de fase é o deslocamento, é a fase do coeficiente de reflexão. Mas aí, aqui voltando, né? Então, para o caso mais geral, em que o gama é qualquer valor complexo, né? A gente tem a expressão original aqui na forma de fazor, né? Essa é a onda incidente, V0 mais E elevado a JKL. Lembrando que a gente substituiu o Z por menos L, daí por isso que a gente não tem o sinal de menos aqui, né? A onda refletida seria V0 menos E elevado a menos JKL, mas a gente pode substituir o V0 menos por gama vezes V0 mais, que está colocado em evidência aqui, e a gente tem isso, ok? A gente pode simplificar isso aqui, simplificar não, né? Manipular isso aqui para fins que nos convém, né? Tirando o E elevado a JKL aqui em evidência, né? Então você fica com só menos 1, só 1 aqui positivo, e daí desse lado aqui você vai ficar com E elevado a menos JKL, né? Basta ver que esse termo vezes esse termo aqui, né? E elevado a menos J2KL vezes E elevado a J2KL dá E elevado a menos JKL, né? Então, isso aqui é a mesma expressão, beleza? Deixa eu apagar esse garrancho aqui. E deveria fazer sentido que isso aqui é uma igualdade, né? Isso aqui é válido. Então, tá aí, né? Você pode escrever dessa forma. Agora, tomando o módulo, né? O que a gente quer fazer aqui se a taxa de onda estacionária, né, é a razão entre o máximo desse envelope de tensão que existe e o mínimo desse envelope de tensão, vamos calcular qual que é esse envelope, né, para obter a taxa de onda estacionária como a razão entre o máximo e o mínimo. É exatamente o que a gente está fazendo aqui, literalmente. Então, para isso, vamos tomar o módulo dessa expressão aqui,
né? Se a gente tomar o módulo, você vai ter o módulo do primeiro termo, vezes o módulo do termo que está entre parênteses, vezes o módulo disso daqui, que é o quê? Né? O módulo disso é 1. Né? Então esse cara sai da jogada, você vai ter módulo de V0+, vezes módulo do termo que está entre parênteses ali, né? 1 mais gama vezes e elevado a menos J2KL, então só isso que foi feito aqui, né? Tomar o módulo dos dois lados, né? Módulo aqui também. Então, observando isso aqui que a gente já comentou no começo, né, quando a gente estava falando disso daqui, que você pode, o gama é uma grandeza complexa, o coeficiente de reflexão é complexo, a fase dele vai ser a relação de fases entre a amplitude da onda refletida e a amplitude da onda incidente, né? Você pode escrevê-lo na forma polar, então pode escrevê-lo dessa forma aqui, né? Módulo da amplitude vezes e elevado a j θ fase, e substituir de volta aqui. Né? Então substituir o gama, o módulo do gama aparece aqui, e a fase e elevado a j θ, quando você multiplica isso por e elevado a menos j2kl, né? Você vai ter e elevado a j θ menos 2kl, né? Entre parênteses multiplicando j. Então, nada foi feito aqui além de botar o gama na forma polar aqui. E daí, dessa expressão, você vê que o máximo e o mínimo, né, disso aqui, que vai te dar o envelope de tensão que eu comentei, vai acontecer quando esse termo aqui, né, que tem essa fase toda aqui, assumir os valores 1 e menos 1. Quando ele assumir o valor 1, quando esse termo aqui, tá, for real e for 1, esse módulo vai ser máximo. Pense um pouco sobre isso aqui, isso deveria fazer sentido para você. Né? Então, quando e elevado a j, né, θ menos 2kl for 1, você vai ter o máximo de todo esse termo aqui que a gente está tomando o módulo aqui fora. Né? Quando ele for menos 1, você vai ter 1 menos módulo de gama e elevado a j θ menos 2kl. E daí, né, você vai ter um mínimo, porque vai ser 1 menos esse termo. Né? Então, do que a gente acabou de comentar, a tensão máxima vai ser, né, módulo de V0 mais 1 mais módulo do gama. Quando que isso vai acontecer? Vamos voltar aqui um slide. Né? Quando esse termo de fase aqui, elevado a j θ menos 2kl, for 1, né? Daí isso aqui vai ser 1 mais módulo de gama. Quando ele for menos 1, vai ser 1 menos módulo de gama. Então, de novo, né, o máximo vai ser módulo de V0 mais vezes módulo de 1 mais módulo de gama. E o mínimo de tensão na linha, né, vai ser módulo de V0 mais vezes módulo de 1 menos módulo de gama. Tá? Na prática, deixa eu só elaborar mais um pouquinho aqui, que talvez fique mais fácil de visualizar. Né? A gente não está... Depois tem um applet e algumas coisas que a gente poderia usar, mas se você fosse olhar para o módulo da tensão na linha, né, eu vou tentar rabiscar aqui só. Para qualquer carga, uma carga genérica aqui com gama, né, o que você vai ter vai ser um envelope estacionário, senoidal, que ele vai se espelhar aqui embaixo. Né, Então imagina que você tem esse envelope e dentro dele você tem uma onda, imagina que isso aqui é uma senoide, tá? Se propagando para frente ou para trás, né? Uma onda propagante, mas ela tem esse envelope. Então, esse V máximo é o máximo desse envelope. Esse V mínimo é o mínimo desse envelope. Tá? V máximo, enfim, né? E V mínimo, dá para ver o que eu estou falando aqui, né? São o máximo e o mínimo desse envelope. Ele vai acontecer nessas duas condições, quando a fase lá, aquela fase que a gente acabou de ver, e elevado a j, θ, menos 2kl e tal, for 1 ou for menos 1, você vai ter esse valor de máximo e esse valor de mínimo. Tá? Espero que isso tenha elucidado um pouquinho. Se você plotar essas coisas, você vai ter isso que eu estou falando aqui. Né? E daí, né, por definição, como a gente já viu lá no começo, a onda estacionária é a razão entre o máximo do envelope e o mínimo do envelope. Ele vai ser isso daqui sobre isso daqui, o módulo de V0 mais cancela, então a taxa de onda estacionária vai ser, né, módulo de 1 mais módulo de gama sobre módulo de 1 menos módulo de gama. Tá? Prosseguindo, né?
Se a linha não tiver perdas, o módulo do coeficiente de reflexão em uma posição L, né, numa distância L da carga, vai ser o módulo do gama na carga, que vai ser o módulo de ZL menos Z0 sobre ZL mais V0. Tá? Além disso, esse módulo desse termo que está aqui, né, ele vai ser o próprio termo. Por que isso acontece? Né? Porque o gama, a gente não vai mostrar isso agora, né, mas ele é uma função cujo módulo está sempre entre 0, né? O módulo do gama sempre vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Então, tanto o termo no numerador quanto no denominador, né, você vai fazer 1 mais gama. Né? Isso aqui vai ser positivo, porque o 1 mais módulo de gama, perdão. O módulo de gama sempre vai ser maior do que 0. Né? Então, isso aqui sempre vai ser positivo. Então, você tomar o módulo dele não vai fazer diferença. E o que está embaixo aqui, né, como, de novo, o módulo de gama está entre 0, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Sempre, né, fisicamente, isso que vai acontecer. A onda refletida nunca vai ter amplitude maior do que a onda incidente. Tá? Por razões físicas, aí, módulo de gama sempre entre 0 e 1. Se você fizer isso aqui, né, vamos olhar para os limites. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então isso aqui também vai ser sempre positivo. Tirar o módulo ou não faz diferença. Portanto, você pode simplificar e escrever o VSWR tirando o módulo que tinha aqui fora, né? Aqui no denominador e no numerador, como sendo isso aqui. Então essa definição clássica do VSWR, né, ou a taxa de onda estacionária ou a VSWR, varia de 1 quando o coeficiente de reflexão for nulo, né? Então você tem uma onda puramente propagante, porque não tem onda refletida, o coeficiente de reflexão é nulo, até infinito, VSWR igual a infinito, quando o coeficiente de reflexão é 1 e toda a onda é refletida. Né? Quando o coeficiente de reflexão é 1, toda a onda que bate na carga volta. Né? A amplitude da onda refletida é igual à amplitude da onda incidente em módulo e toda a onda incidente é refletida. Então, e daí nessa situação você tem uma onda puramente estacionária. Então, na medida que o VSWR cresce e se torna mais próximo de infinito, você tem uma onda cada vez mais estacionária. Né? No limite, aí, quando o VSWR é infinito, de fato, né, a onda é estacionária. Isso vai coincidir com os casos do curto e do aberto. Tá? Quanto maior a taxa de onda estacionária mais estacionária é a onda. Tá? Maior vai ser o envelope estacionário que a gente comentou no slide anterior. O limite disso, quando o VSWR é infinito, acontece para o curto e para o aberto quando o gama é 1. Por outro lado, se a onda é puramente propagante, não é nada estacionária, o VSWR assume o valor mínimo que ele pode assumir, que é 1. Ok? Então isso aqui vai estar entre 1 e infinito, ele vai ser 1 quando a onda for propagante, então não é nada estacionária, e vai ser infinito quando ela é puramente estacionária, que é o curto ou aberto. Tá? Se precisar, volta essa parte e dá uma pensada melhor, mas é isso daqui. Então, quanto maior o VSWR, maior a amplitude da onda refletida e maior o caráter estacionário da onda resultante. Tá? Maior o envelope estacionário que a gente mencionou, vai ter o máximo e o mínimo que vão estar mais distantes entre si. Então, para finalizar aqui a aula, vamos só dar uma olhada aqui em alguns conceitos que a gente vai precisar mais para frente aqui, mas de forma bem resumida. Tá? Então, uma coisa é a potência na linha. Né? A gente viu que a impedância, né, uma distância L da carga, então se a carga está aqui, né, em Z igual a 0, você está pegando Z igual a menos L, né, portanto uma distância L da carga. A impedância, que é a razão entre a tensão naquele ponto, V de L, né, no ponto Z igual a menos L, e I de L, em Z igual a menos L, ela é dada por essa expressão aqui. A gente pode escrever a potência da seguinte forma, né, a potência média dissipada pelo conjunto linha de transmissão mais carga, sempre vai ser isso aqui. Né? A potência na entrada da linha de transmissão vai ser 1/2 da parte real de V de L, né? Vezes o complexo conjugado de I de L. Aí você está tomando conjugado, assume-se que V e I são fasores aqui, mas tudo bem. Né? Então você pode calcular a potência dessa forma, 1/2 de V vezes I, como são fasores, então a parte real de V vezes o conjugado de I.
E isso tranquilo da gente assimilar, está familiarizado com isso. Mas a gente pode então voltar aqui nessa expressão e utilizar ela. Né? Usar que V de L vai ser Z de L vezes I de L, se a gente passar esse cara aqui multiplicando. Né? Então, portanto, a gente pode substituir V de L por Z vezes I, daí você vai ter Z vezes I vezes o conjugado de I. I vezes o conjugado de I dá o módulo de I ao quadrado. Então, tem essa expressão aqui. Né, a potência na entrada da linha vai ser 1/2 da parte real do módulo de Z de L vezes parte real de Z de L, perdão, vezes o módulo ao quadrado de I de L. Tá? Elaborando, né, prosseguindo. Então, reescrevendo a corrente na entrada da linha, né, a gente, como é o módulo ao quadrado, a gente pode, o módulo vai ser real, tirar para fora desse real aqui. Então, fica só a parte 1/2 do real de Z de L, tira para fora módulo ao quadrado de I de L. Tá? Além disso, a gente pode reescrever essa corrente, né, na posição L, que estava na entrada da linha. Vamos voltar aqui. Né? Logo aqui na entrada da linha, né, se a gente olhar para esse circuito equivalente aqui, né, se a gente calcular justamente, né, a impedância enxergada aqui na entrada da linha, e essa impedância é Z de L, a gente pode substituir esses para fins de calcular a impedância na entrada aqui, né? Todo esse circuito aqui que contém a linha de transmissão, a carga e tal, por isso daqui, né? Onde aqui você vai tá vendo uma impedância que é simplesmente igual à impedância de entrada, ou que a gente chamou no slide anterior de Z de L, né? Não importa, né? Então isso aqui é equivalente aqui do ponto de vista da entrada a esse circuito aqui, né? Que a gente pode usar para calcular a corrente aqui, né? Que vai fluir nesse circuito equivalente. Então, qual que vai ser essa corrente? Então, aqui tem um pequeno errinho, né? Em vez de V de G, deveria ser V de S para corresponder com a figura, mas tudo bem. Então, a gente pode substituir essa corrente I, né, pela tensão que está caindo sobre essas duas impedâncias em série aqui, né? ZG mais Z na entrada, que é igual a Z de L. A gente chamou de Z uma distância aérea da carga, e a Z na entrada da linha mesmo, né? Então leia-se Z de L. Então se a gente dividir VS sobre ZG mais ZL, a gente tem I. Então todo esse termo aqui é a corrente. Tá? Então se a linha não for dissipativa, né? Não tiver perdas, e portanto sua impedância característica Z0 e a constante de propagação K forem reais, PLT é a potência média transferida para a carga. De qualquer forma, a PLT é a potência que entra, né, na linha de transmissão, que a fonte consegue acoplar nessa ponta da linha de transmissão. Se a linha não tiver perdas, essa potência vai eventualmente chegar na carga do outro lado. Tá? Esse é o raciocínio aqui. Então, forma aqui de calcular, né, para uma linha sem perdas, a potência entregue à carga. Tem outros conceitos aí, se quem quiser explore mais o livro, né? Mas estou resumindo aqui, tirando o sumo do que a gente vai precisar, tá? Para a gente não perder muito tempo com esses conceitos preliminares aqui e entrar nos dispositivos de fato. Então, outro conceito importantíssimo, pessoal, que certamente a gente vai, quando a gente falar de amplificador, né, de RF e tal, a gente vai utilizar, é o conceito de máxima transferência de potência. Então, eu vou voar sobre ele aqui, de novo, quem quiser, eu tenho slides sobre isso, né, eu não vou passar eles aqui, e se quiser me peça, ou dê uma olhada no livro do Poser, né, ou do Justino, ou etc. Então, você vai ter uma máxima transferência de potência para a carga, né, quando a impedância do gerador for o complexo conjugado da impedância enxergada na entrada da linha, né, que a gente chamou de Z de entrada ou Z de L, né, Z. Por que Z de L? Né? Z a uma distância, a impedância Z enxergada a uma distância L a partir da carga. Né? Então vai ser logo aqui na entrada se a linha tiver comprimento L. Então, quando ZG for o complexo conjugado de ZL, ou dito de outra forma, quando ZG for o complexo conjugado da impedância na entrada da linha, né, dá para se mostrar que você vai ter máxima transferência de potência para a carga. Tá? Como é que isso pode ser mostrado? Né?
A gente pode derivar, o livro faz isso, então vocês podem dar uma olhada, eu posso passar para vocês depois aí os documentos para quem tiver curiosidade de ver a prova passo a passo e tal, né? Você pode calcular a potência transferida para a carga, daí você vai obter uma expressão matemática para essa potência transferida para a carga, que vai ser função da impedância do gerador, né? E daí você deriva com relação justamente à impedância do gerador, e a gente sabe que quando a derivada da função tiver um ponto de máxima ou mínimo, a derivada vai ser o quê? Né? Vai ser nula. Então você iguala essa derivada a zero, isola essa impedância do gerador, e daí você vai ver que justamente quando o ZG for complexo conjugado da impedância na entrada da linha, essa impedância essa potência transferida para a carga, perdão, ela vai ser máxima. Então dá para provar isso aqui matematicamente, mas também é suficiente, né, vocês assimilarem isso aqui dessa forma que eu estou colocando para fins do que a gente vai fazer aqui. Se você tem, né, esse problema mais completo aqui, onde você inclui o gerador, tá? Não está considerando só o que acontece na interface entre a linha e a carga, mas você tem a questão do gerador aqui também, tá? Que valor de impedância do gerador que você precisa ter para transferir a máxima potência, dado que a linha tem uma impedância Z0 e a carga tem uma impedância ZL, né? A impedância do gerador vai ter que ser o complexo conjugado da impedância na entrada da linha. Se você garantir isso, você, dada uma fonte fixa tal, você vai ter a máxima transferência de potência para a carga. Tá ok? Então, impedância interna do gerador igual ao complexo conjugado da impedância de entrada te dá a máxima transferência de potência. Tá? E com isso a gente finaliza essa parte da matéria. Na aula que vem a gente só vai falar mais um pouquinho de modos, né, transversais, só para quando a gente começar de fato aí a falar dos outros dispositivos, né, não ficar muito solto essa questão aí dos modos transversais. Então, modo transversal de linha de transmissão, vou dar uma pincelada nisso aí, e daí a gente começa a falar dos dispositivos de fato.